Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nós estamos no módulo um, o módulo um da formação em psicanálise pela Unicage, esse curso maravilhoso de extensão universitária que vai te ensinar a respeito da psicanálise. Muito obrigado pelo seu sim, por esse investimento na sua vida, de estar junto comigo aqui nessa aula número um. O módulo um é o módulo de introdução à psicanálise e conceitos fundamentais. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Vamos a essa aula? Meu nome é Franciane. Franciane Pedrosa Braga. Eu sou de Minas Gerais, tenho o privilégio de estar aqui hoje compartilhando com vocês conhecimento em relação à psicanálise. Sou especificamente moradora da cidade de Ouro Preto. Minha formação original é em direito, eu sou advogada e me apaixonei pela psicanálise. Fiz essa transição de carreira, essa transformação na minha vida com o objetivo de ajudar pessoas entendendo o meu propósito de vida. E você? Por que você está aqui na psicanálise? Seja muito bem-vindo a esse mundo. Aqui você terá oportunidade de conhecer uma ferramenta maravilhosa para poder trabalhar com pessoas. Nos tempos que nós estamos vivendo, é tão, tão importante que nós tenhamos acesso a esse conteúdo, a essa formação e nos tornarmos, né, os maiores interessados e chamados para isso em profissionais que podem trabalhar na vida de pessoas de maneira transformadora. Estamos então na introdução à psicanálise. Essa é a nossa aula um. Nós teremos mais uma aula futuramente, na próxima semana, permitindo Deus, mas hoje vamos falar em respeito a alguns assuntos específicos. Vamos lá? Que nós vamos ver nessa aula de hoje, então? Nessa aula de hoje, nós vamos ver a respeito, primeiramente, dos objetivos do curso. Vamos falar mais uma vez um pouco sobre eles, sobre os objetivos desse curso. O pastor Alex, ele falou a respeito disso na aula inaugural, né, na aula anterior que nós tivemos no lançamento desse curso, e ele deixou muito claro para nós alguns objetivos, e você que começou esse curso e vai até o fim nessa formação, você vai conseguir alcançar esses objetivos. O segundo ponto que nós vamos trabalhar hoje é o conceito de psicanálise. Muitas pessoas têm algumas ideias, né, soltas a respeito da psicanálise, porque ela é algo muito, muito presente na nossa cultura. Mas nem todos conseguem compreender o que é a psicanálise. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Para fazer isso, é impossível não falar um pouco da vida de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Nós vamos tirar um tempo dessa aula para poder falar um pouco sobre a biografia desse importante autor. Vamos citar também, dentro desse assunto do conhecimento do que é a psicanálise, nessa aula de introdução, a respeito das diferenças entre algumas profissões, áreas de conhecimento da mente também, de tratamento, de terapia da mente, com a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Vamos entender um pouquinho sobre esses profissionais, sobre esses cursos específicos. Vamos adentrar, então, mais profundo no método psicanalítico e nos elementos da análise. Você já fez uma análise? Você sabe o que faz um analista, um psicanalista? São coisas muito, muito, muito especiais que nós vamos ver hoje. E são bases para o nosso conhecimento a respeito da psicanálise. Então é importante, né? Quero fazer esse combinado com você que você preste a maior atenção possível, que você que já teve acesso a esse material que eu estou expondo aqui, que você faça anotações, complemente conceitos que estão escritos aí com exemplos, coisas que eu vou falar aqui durante a aula. Você tem essa liberdade também de anotar suas dúvidas. Você já tem um material de estudo que foi entregue para vocês e vão receber ainda mais materiais. Para o seu curso ser completo e os objetivos serem alcançados, você precisa ser atuante. Então, mantenha os seus ouvidos abertos aqui durante essa aula. Vamos lá? Falando um pouquinho, então, dos objetivos do curso. Esse curso é um curso de extensão universitária. É uma formação em psicanálise que você vai fazer, vai receber ali a chancela, né, do MEC. E, diante disso, o que você precisa? Você precisa entender, compreender a teoria e a prática psicanalítica.
Então, aqui você está para adquirir conhecimento. Mas todo o conhecimento que você vai adquirir, ele não está dissociado, separado da prática. Nós vamos procurar aqui dar orientação prática através dos exemplos. Embora a aula de hoje, por exemplo, seja uma introdução, e se você vai conhecer palavras novas ou palavras antigas que têm um significado diferente dentro da área da psicanálise, você vai precisar associar essas teorias com a prática psicanalítica. A partir disso, você tem uma oportunidade muito grande dentro desse curso de desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento e reflexão sobre você mesmo. Você precisa, enquanto está fazendo esse curso, pensar sobre você mesmo, sobre a sua vida. Por vezes, nós vamos encontrar alguns exemplos e vamos pensar em coisas que já ouvimos falar, em situações que vivemos de outras pessoas no nosso dia a dia, e vamos sermos tentados a pensarmos sempre nas outras pessoas. Mas eu queria te convidar a pensar sobre você também, a se desenvolver dentro da área da psicanálise, desenvolver a você mesmo, compreender as suas questões pessoais. Você já foi analisado? Você já foi a um psicanalista? Isso é algo muito importante. O psicanalista, ele precisa ter uma grande compreensão sobre si mesmo, para que quando ele for enfrentar, né, o dia a dia da análise do paciente, ele não seja surpreendido por questões próprias interferindo no tratamento de outras pessoas. Esse momento dos estudos é um momento de reflexão pessoal. Outro objetivo aqui do nosso curso, desenvolver habilidades clínicas. Então, você vai aprender a desenvolver aquilo que é necessário para que você possa atender outras pessoas. Para que você possa ter diante de você um paciente, uma pessoa em dificuldade emocional, em dificuldade mental, passando por algum tipo de doença, de patologia, e você ajudá-la clinicamente. Não apenas com um aconselhamento leigo, mas com uma técnica específica. Dentro disso, nós não podemos jamais esquecer de ensinar a ética profissional. Nós vivemos num mundo extremamente necessário na atualidade, extremamente carente, melhor dizendo, de profissionais éticos que trabalhem com saúde mental. Você precisa ser esse profissional. Aqui nesse curso, você vai ter oportunidade de se formar nesse sentido. Outro objetivo do nosso curso, o objetivo dos cursos de psicanálise, dessa formação específica que nós estamos fazendo aqui, nessa extensão universitária, é estimular a pesquisa e a discussão de temas. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque a psicanálise é uma ciência que está em movimento, ela está em constante mudança, porque as questões emocionais, as questões mentais, as questões psíquicas da humanidade têm sido transformadas de geração em geração. De década em década, nós somos tocados, nós somos confrontados com problemas mentais diferentes. E nisso a psicanálise ela precisa continuar sendo discutida para que possa ter melhores condições de ajudar as pessoas, para que ela possa ter mais técnica, possa ter mais recursos. As necessidades humanas de hoje são diferentes das necessidades da época em que a psicanálise foi criada, descoberta por Freud. O que será que leva hoje alguém a procurar um psicanalista? São as mesmas dificuldades de um século atrás? Vamos então pensar sobre isso. Bem, visto então os objetivos do nosso curso, vamos adentrar da nossa aula em si. Eu vou procurar aqui nessa aula ser o mais didática possível e trazer para nós palavras mais comuns do nosso dia a dia. Mas eu entendo, meus queridos, que realmente o curso de psicanálise, ele carece de que você tenha uma atenção especial e que você também use todas as ferramentas que o curso te entregar. Se você tem apostilas para estudar, livros para estudar, conteúdos para poder assistir, não deixe de fazer isso para o seu melhor aprofundamento. É uma ciência que precisa de esforço para ser estudada. E eu tenho certeza que você que está aqui dá conta de fazer isso, consegue. Vamos então ao primeiro ponto da nossa aula de hoje. O que é a psicanálise? O que é a psicanálise? A psicanálise é uma ciência humana. Ela trata de pessoas. Ela procura compreender a mente humana, procura compreender a realidade psíquica,
aquilo que ninguém pode ver, mas que trabalha no nosso interior. Pode ser chamado da alma, esse conjunto de pensamentos que se voltam com as emoções e que, através da vontade, colocam em marcha as nossas decisões, os nossos movimentos, aquilo que nós fazemos. Você já parou para pensar por que que você se comporta de certas formas específicas? Porque alguns assuntos te chamam tanto a atenção, parecem tão prazerosos e outros você quer afastar de você? A psicanálise, ela procura compreender a mente humana. Quando pensamos sobre a psicanálise, não conseguimos pensar em apenas uma concepção, apenas um significado. Mas ela vai estar baseada, é uma ciência baseada em um tripé. Então, quando eu falo sobre psicanálise, eu falo de uma ciência humana, que é um sistema teórico, uma ciência humana que é também uma prática, e é uma ciência humana que também é uma formação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos que estão aqui no slide para você. A ciência como um sistema teórico é o estudo da mente humana em seu conteúdo geral, o conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Então, quando falamos em psicanálise, estamos falando sobre esse sistema teórico, sobre a teoria psicanalítica. O que que a psicanálise fala? Qual é o conhecimento produzido pelo método da psicanálise a respeito de como é a mente humana, de como ela funciona? Então, o sistema teórico ele sistematiza, coloca ali em uma ordem como funciona a mente humana. A psicanálise, além de ser esse sistema teórico que nós estudamos aqui, ela também é uma prática. A ciência da psicanálise é uma prática. Quando vemos aqui falar, ó, está escrito no slide, o divã. O que é o divã? O divã é aquele lugar de conforto, é aquele instrumento físico, né? Onde ali o paciente ele se senta, se deita, ele pode fechar os seus olhos e falar livremente sobre as suas dores, as suas dificuldades, as suas expectativas, a sua vida. O divã é esse lugar em que paciente e psicanalista vão se encontrar. Quando você for ter o seu posto de atendimento, você vai ali com todo cuidado preparar um local para que você possa estar plenamente atento ao que vai ser dito e a pessoa que vai ser atendida por você terá liberdade de falar. Esse é o local do divã. O método, né, a prática da psicanálise, ela envolve o método interpretativo. O que que é isso? O método interpretativo, ele é a busca pelo psicanalista das ações e palavras, produções imaginárias do paciente, para dentro de tudo isso, ele retirar entendimento, retirar uma interpretação do porquê daquele sintoma apresentado, do porquê daquela queixa, do porquê daquela dificuldade, daquela doença emocional, daquela dificuldade mental. Como exemplo, né, está aqui nessa listinha no nosso slide, os sonhos, os delírios e as associações livres. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Vamos falar muito sobre associação livre, mas para entender o comecinho, a psicanálise é também uma prática em que o psicanalista, ele tem uma relação com o paciente de ouvir e entender, buscar interpretar aquilo que é dito, aquilo que é contado, aquilo que é falado, e dessa compreensão tirar uma interpretação a respeito de como sarar, como curar uma dor emocional, como curar uma dificuldade emocional mental. Uau! Terceiro ponto aqui da psicanálise, então. Psicanálise como sistema teórico, então ela estuda e sistematiza como que funciona a mente humana, como é o psiquismo humano. Segundo, concepção, é a prática entre psicanalista e paciente. E terceiro, é a ciência como formação. Aí é exatamente onde nós estamos agora. Aí nós falamos sobre o curso, sobre as pessoas que se transformam em profissionais da mente humana, em seus diversos ramos, né? A psicanálise, ela adentra a vida do psicanalista, também a vida do psicólogo, também a vida do psiquiatra. Especificamente, então, o curso, como esse curso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando uma pessoa diz, eu faço psicanálise, ela pode estar falando que ela escreve sobre
esse assunto, sobre o sistema teórico. Ela pode falar que ela é um psicanalista, que ela é um paciente, ou ela pode falar também que está se cursando dentro dessa área. Aqui entre nós, você vai poder dizer isso. Eu estou fazendo uma formação em psicanálise. Eu estou cursando uma formação, uma extensão universitária para que eu me torne um profissional da área, para que eu me torne um psicanalista. Ok? Até aí? Vamos continuar então. Quando pensamos então na psicanálise nesses três pontos diferentes, nós vamos destacar aqui nessa aula de hoje a psicanálise como um método. Nós vamos falar muito sobre isso. O que é um método, afinal de contas? Um método é um procedimento, é uma forma de agir com um fim, com um objetivo específico. Quando vemos aqui, então, o método terapêutico, nós vamos falar o quê, né? Desse objetivo de, através de um processo, proporcionar cura. Vamos ler aqui tudo e depois eu vou seguir assim, destacando algumas palavras para o nosso melhor entendimento. Ó. Esse significado aqui está disposto assim: a psicanálise é um método terapêutico criado por Freud, empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação, por um psicanalista, dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Então, a psicanálise é um método, um procedimento que busca a cura. E foi criado por quem? Por Freud. Busca a cura de quê? De casos de neurose e psicose. Vamos parar por aí. Neurose e psicose, o que é isso? Nós vamos ver isso no decorrer do curso. Você vai ter oportunidade de falar e ouvir muito, ler bastante a respeito de neurose e psicose. Para nós compreendermos aqui, neurose e psicose vão estar se referindo a problemas que afetam a saúde mental. A pessoa, ela procura um psicanalista, ela procura um profissional da área em busca de alívio para alguma dor emocional, algum problema em sua mente, em seus pensamentos, em seu ser interior. Nas neuroses, né, nós podemos dar exemplos, né, da ansiedade, dos medos, das fobias, podemos dar exemplo das compulsões, da depressão. São problemas ditos da neurose. Quando falamos em psicose, nós temos aí uma quebra da realidade. Na psicose, os problemas são um pouco mais graves, não dizem respeito apenas à vida emocional, mas à razão do indivíduo. Então, entre alucinações, delírios. E quando uma pessoa se vê nessa situação, com esse tipo de sintomas e dificuldades, ele procura um psicanalista para se aliviar, para se curar dessas dores, se curar desses problemas, dessas doenças. Então, Freud, ele criou esse método para quê? Para que houvesse cura. Como é esse método? O nosso significado aqui, a nossa concepção traz. Esse método consiste fundamentalmente em quê? Na interpretação por um psicanalista dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Então, o psicanalista, ele vai procurar entender, ele vai procurar interpretar o que o indivíduo, a pessoa doente, o paciente traz para ele, em palavras, ações ou em produções imaginárias, como comentamos antes, apenas dos sonhos. Ele vai pegar tudo isso que é trazido pelo paciente, procurar interpretar, entender tudo isso, para chegar ao cerne, né? Chegar ao centro de qual é o problema, de qual é a dor, de qual é a dificuldade, de onde vem, qual é a razão daquele sintoma, para que o indivíduo possa ser curado. É muito importante aqui nós falarmos sobre o psicanalista, que é aquele profissional formado em psicanálise, que ele vai fazer o quê? Manter uma relação com o indivíduo, com o paciente. Essa relação entre os dois é muito importante, porque é através daquilo que esse indivíduo, esse paciente, trouxer, né, o que ele falar, o que ele contar,
o que ele disser em análise, em sessão, o psicanalista ele vai captar esses conteúdos e ele vai trazer uma interpretação. O psicanalista ele está apto a realizar as associações livres e a transferência, que nós vamos falar bastante hoje ainda. Vamos lá? Essa parte eu preciso repetir algumas vezes. E é importante para você fazer esse recorte. Você que está aí com o seu material em mãos, puxa aí umas setinhas, marca com seu marca-texto, faz um círculo com o seu lápis, naquela palavra talvez que você não compreendeu bem ou que você ainda precisa de estudar um pouco mais. É preciso repetir bem essa parte para que você entenda que a psicanálise como um método, ela vai ser inclinada para quê? Para a cura, ela vai ser indicada para quê? Para a cura. É uma terapia, né? É uma forma de terapia. Para quê? Para que o indivíduo que chegou ali com uma dor, com um sintoma, com uma dificuldade, talvez ele vai chegar dizendo: "Ah, eu estou sem conseguir dormir há vários dias." Ou então ele vem contar que está tendo uma dificuldade específica na vida familiar, com o filho, com o cônjuge. E ele vai começar a contar e a falar muitas coisas sobre aquilo. O psicanalista ele vai precisar ouvir muito bem, ter uma escuta muito boa, para que ele possa compreender quais são os conteúdos inconscientes daquelas palavras, daquilo que ele conta que ele fez, a forma que ele agiu, até o que ele sonhou, para que assim ele possa realizar a transferência, dar ali um feedback, vamos usar essa palavra, permitir ali naquela relação paciente-psicanalista que haja entre eles uma vulnerabilidade e também uma mutualidade de confiança, de maneira que possa trazer à luz algum conteúdo consciente que venha trazer cura, que venha trazer transformação para a vida daquele paciente. Vamos lá? Como eu disse antes, impossível não falarmos sobre ele, sobre o Freud. Freud, o pai da psicanálise. Freud, alguém que foi privilegiado em sua mente ao compreender, ao entender e a sistematizar o conhecimento da sua época e se aprofundar em como funciona a mente humana, como funciona o psiquismo humano. Nós temos um conteúdo muito especial para você, que é um documentário disponível, né? Vai estar disponível após essa aula, um documentário sobre Freud, o documentário Jovem Freud, do History. É um documentário que vai trazer e contar um pouco mais sobre a vida dele e também vai falar como que para ele foi essa descoberta da psicanálise. É muito rico, eu recomendo você assistir para que você possa compreender um pouco mais sobre essa personalidade, que é também uma personalidade bastante polêmica, porque nem tudo aquilo que ele sistematizou, que ele nos ensinou, que ele deixou de legado para a psicanálise, foi bem compreendido em sua época. Segundo, né, os historiadores, Freud ele tinha um sonho, um desejo, né, de ficar famoso e de descobrir coisas novas. E ele não foi aceito a princípio nas suas descobertas da psicanálise, por muitos motivos, né? Na época de Freud, alguns assuntos eram infaláveis, né, não podiam ser discutidos, e Freud traz isso à luz. Nós vamos comentar mais. Esse homem nasceu em 1856. Ele nasceu na Morávia. Ele era filho de judeus. E ele viveu muitos anos e procurou ser alguém excelente em tudo que fazia. Era muito inteligente desde criança. Ele veio a se tornar médico. Ele nasceu na Morávia, mas morou a maior parte, a extrema maior parte da sua vida em Viena. E ele veio a se formar médico como neurologista. Ele teve oportunidade de estudar a anatomia, o funcionamento do cérebro. Ele tinha um encantamento, um desejo de conhecer mais sobre o sistema nervoso. E isso o levou a tratar muitos pacientes de enfermidades mentais. Ele foi para esse lado, se especializou em neurologia e foi trabalhar com pacientes de enfermidades mentais. Enquanto ele trabalhava com pessoas que sofriam de histeria, que é um tipo de neurose, que nós vamos ver aí em outros módulos, ele começou a trabalhar com a questão da hipnose, né, com o transe, com essa questão. E enquanto ele trabalhava com a hipnose, ele observou que os seus pacientes, eles demonstravam cura quando falavam sobre tudo o que estava acontecendo. Mas como a hipnose é um modo fechado, vamos assim dizer, da mente,
Quando eles saíam do transe, saíam da hipnose, eles continuavam apresentando ainda sintomas. Isso o fez pensar sobre a necessidade da fala e o fez trazer, principalmente, a necessidade de compreender e resgatar memórias. Quando falamos de memórias, então, Freud começou a adentrar num terreno que, justamente na sua época, não foi muito aceito, que foi a questão da sexualidade infantil e sobre os traumas infantis realizados por causa de abusos infantis. Qual seria a natureza sexual dos traumas infantis? Isso, para sua época, foi algo muito difícil, por ser um assunto muito delicado e, na época, muito polêmico se aceitar e se falar sobre sexualidade infantil. Ele começou a falar sobre questões do complexo de Édipo, e ele trouxe, né, esse conceito que nós vamos falar mais para frente com certeza. E quando ele falava sobre tudo isso, ele entrou no terreno dos sonhos e ele se analisou muito e analisou outras pessoas para entender o porquê dos sonhos e o que eram os sonhos, para que serviam os sonhos. Aqui, então, ele começou a destacar a primeira tópica chamada dele, o postulado, que fala sobre as tópicas da mente. O primeiro, que são a questão dos lugares, que são o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Enquanto estudava sobre sonhos, ele trouxe tudo isso. Freud foi um homem casado, ele viveu durante 83 anos, teve 6 filhos, sofreu perseguição na época do nazismo e teve que sair fugido de Viena em 1938 para Londres, onde ele veio a falecer. Freud faleceu de câncer, né? Ele morreu na Inglaterra em 1939, mas deixou um legado, né? Estudado por todos nós até hoje. Existem muitos psicanalistas importantes. Hoje ainda nós temos muitas pessoas que estudam profundamente a psicanálise e há essa necessidade, porque, como dito antes, ela é uma ciência que estuda as pessoas, né? Estuda a mente humana e ela precisa o quê? De ser reposicionada no decorrer do tempo. Mas essas bases teóricas de Freud, aquilo que ele trouxe, foi revolucionário para a sua época, é revolucionário para nós até hoje. É muito importante, então, que venhamos pensar sobre ele. Ele revolucionou a cultura popular, né? Quem nunca ouviu, né, aquela frase, né? Freud explica quando a gente quer falar sobre algo que a pessoa está dizendo e não está dizendo, algo que ela está demonstrando, mas que ela não sabe nem o porquê. Freud influenciou as artes, a literatura, a forma de pensar da nossa época. Nós precisamos de estudar sobre Freud. E para fazer isso, então, nós vamos hoje dar um start aqui, pensando justamente na primeira tópica de Freud. Por que é importante nessa aula de introdução já trazer a questão da primeira tópica de Freud? Porque vai ser uma palavra muito usada aqui, a palavra inconsciente, a palavra consciente. Essas palavras você vai ouvir muito em todo o tempo. Como elas vão ser muito trazidas, elas já vêm aqui para nós, um primeiro contato. Muitos de vocês, com certeza, já viram essa figura do iceberg. Freud, quando escreveu sobre a primeira tópica em seu livro A Interpretação de Sonhos, ele usou essa figura do iceberg para poder falar sobre a mente humana. É uma ilustração, uma forma da gente ver e imaginar. Vamos observar, então. O iceberg, ele tem uma parte que está para fora da água, uma parte que é possível ver e que tem ali contato com o mundo exterior. O iceberg tem a sua área que delimita ali a entrada da água e que tem contato com outra parte muito maior, que é a parte profunda. O iceberg ele é muito maior dentro da água, muito maior do que era possível ver acima. Assim, para Freud, é a mente humana. Há uma parte que é consciente, há uma parte que podemos chamar de pré-consciente e uma maior parte inconsciente. Essa primeira tópica, então, ela explica o modelo do aparelho psíquico. Tópica vem de topos, de lugares. Então, Freud ele sistematizou para que pudéssemos entender, como se fossem lugares em nossa mente, em que houvesse o consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. O consciente é a parte que tem contato, então, com o mundo exterior. É aquilo que vai fazer o contato também com o mundo interior. Ele vai perceber as sensações do mundo exterior e vai traduzir como prazer e desprazer.
coisas boas e coisas ruins. Ele vai traduzir isso. O consciente é o que você tem agora, o que eu tenho agora, o que é acessível em nossa mente nesse momento. Olha só, você agora, você está pensando em tudo que eu estou dizendo, você está ouvindo a minha voz, você está acessando aí o seu computador, o seu telefone, o seu tablet, você está provavelmente sentado em uma cadeira, em alguma posição, aí você está sentindo frio ou calor, você pode estar sentindo sono, você está pensando o que que você deve anotar, o que que você precisa fazer. Tudo isso é o seu consciente, é o seu eu, o seu agora. Você consegue pensar se esse assunto é bom ou ruim, se essa aula está te causando prazer ou desprazer. Mas o consciente em si, ele não tem uma função de registro. Já o pré-consciente e o inconsciente, eles têm função de registro. O consciente, ele vai o quê? Ele vai trazer para nós as sensações exteriores. Vai ser o nosso contato. E aí nós vamos usar, né? Você está aqui ouvindo a minha voz, você talvez já ouviu muito sobre esse assunto, ou já ouviu um pouco, está acessando aí os seus conhecimentos, a sua habilidade nesse momento. Olha só, já no pré-consciente, vamos mudando, vamos afundando junto comigo. O pré-consciente, ele já nos mostra o que não está na consciência, mas é acessível a ela. Já é um registro de memória. O pré-consciente não é o que você está pensando agora, mas é o que você acessa com facilidade. Eu posso te perguntar, por exemplo, o que que você tomou hoje no seu café da manhã? O que que você comeu? O que que você tomou no seu café da manhã? Talvez com algum esforço, né? Foi um dia corrido. Você vai pensar, eu comi isso, foi isso, 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 foi assim que aconteceu. Você consegue acessar. O pré-consciente ele já tem essa função de registro. E ele consegue também qualificar em coisas prazerosas e desprazerosas. Esse conceito do prazer e desprazer é muito importante para Freud. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa natureza, ela tem aquela constância em fazer o quê? Aquela inclinação em se retirar, se, como eu posso dizer, ela não quer, né? Ela quer interromper, ela quer tirar, ela quer afastar todo tipo de desprazer, evitar é a palavra, ela quer evitar o desprazer e ela quer condicionar o prazer. O prazer é aceito, o desprazer não. Então, o pré-consciente, ele vai começar a registrar essas memórias. Ele tem essas memórias mais fáceis de acertar, acessar. Esse banco de dados, ele funciona desde a infância. Então, o pré-consciente, ele vai qualificar os registros, né? Ele vai trazer aquilo que é prazeroso e que não é prazeroso. Agora, afundando um pouco mais no inconsciente, nós vamos perceber que esses registros, desde que estávamos, né, dentro da barriga da nossa mãe, desde o ventre da nossa mãe, esses registros, eles vão ser mais profundos e eles não vão ser facilmente acessados. No inconsciente está gravado o nosso registro de memória que nós não acessamos com facilidade. Por exemplo, se eu te perguntar agora, o que que você tomou de café da manhã no dia 5 de fevereiro de 2003, você vai ter dificuldade de responder. Mas sim, está guardado lá no seu inconsciente o que você tomou de café da manhã naquele dia. Todas as suas memórias estão ali guardadas, mas você não consegue acessá-las. Tanto as prazerosas quanto as não prazerosas, né? Aquelas que causam prazer, aquelas que causam desprazer, estão ali bem colocadas, bem guardadas. O que que é interessante, faz toda a diferença nessa teoria de Freud. Ele fala que aquilo que nos causou dor, as memórias dolorosas, né? Os nossos traumas, os nossos medos, os nossos desejos que não são aceitáveis, eles são empurrados para o fundo do inconsciente, são reprimidos e recalcados. Eles são impedidos de subir à consciência. Por quê? Por causa do evitamento. São defesas de evitamento de dor. Nós não queremos lembrar, não queremos trazer ao consciente aquilo que nos traz dor. Então, isso continua lá no fundo do nosso inconsciente. É importante mencionar que aquilo que é prazeroso e nós não lembramos também forma bases do nosso inconsciente. Nós não conseguimos trazer. Agora, aquilo que é doloroso, aquilo que é difícil, né? Como eu disse, os traumas, né? Momentos, né, difíceis da vida que nós vivemos, lembranças traumáticas, elas não vêm, nós não queremos que elas venham subir ao consciente.
Porém, lá no inconsciente, elas continuam influenciando os nossos comportamentos atuais, influenciam nossos valores, o autoconhecimento, que é a definição para nós mesmos de quem somos, as características da nossa personalidade. Tudo isso continua influenciando as nossas escolhas atuais, quem nós somos, a nossa vida. A grande sacada, o grande entendimento de Freud nesse momento foi entender que o psiquismo, a mente da pessoa, não é apenas a consciência. Não é o que eu sei agora, o que eu penso agora, e nem mesmo as coisas que eu posso me lembrar, mas aquilo que eu não me lembro, as minhas memórias infantis, aquilo que há mais tempo aconteceu na minha vida continua gravado em mim, continua na profundeza do meu ser. Então vem a grande pergunta, né? Como eu faço para acessar o fundo do meu oceano? Como interpretar o que eu vivo hoje, entendendo o que é que o meu interior, que o meu inconsciente está guardando, está me influenciando hoje? O motivo de tudo isso é a cura. Vamos nos lembrar, Freud trabalhava com pessoas que sofriam de doenças mentais, que sofriam de dificuldades emocionais seríssimas. E ele procurava compreender e entender por que que essas pessoas viviam dessa forma e não conseguiam sarar. Para isso, então, ele formulou essa tópica. O objetivo, então, de Freud, e o nosso objetivo também como psicanalistas, vai ser trazer cura, trazer sanidade para as pessoas. E não somos só nós, psicanalistas, né? Você, psicanalista em formação, que faz esse trabalho. Nós temos outras profissões também que trabalham. Aqui eu trouxe algumas para poder esclarecer diferenças. Quando falamos da psiquiatria, a psiquiatria é o quê? É uma especialização da medicina. É um médico que se especializa, ele estuda neurologia, ele estuda psicofarmacologia, dentre outras matérias. E ele se especializa para tratar de doenças mentais. E o objetivo dele é o quê? Diagnosticar e tratar essas doenças, prescrevendo também medicamentos. O único, né, dentre esses aqui presentes no slide, que pode medicar é o psiquiatra. Em muitos casos, o psiquiatra, ele precisa aliar os seus trabalhos ao psicólogo, ao psicanalista, porque não basta apenas a pessoa tomar uma medicação. Quero dizer aqui, é importantíssima a questão da medicação. Em muitas situações, principalmente quando alguém está em surto ou ele está correndo de risco até de atentar contra a própria vida, ela precisa da medicação. Entretanto, a medicação sozinha não consegue curar o inconsciente das pessoas. É preciso a terapia, é preciso a psicanálise para poder acessar o conteúdo do inconsciente, trazer ao consciente para que aquilo possa ser curado. Outro profissional é o psicólogo. O psicólogo, ele também é um curso superior, né, como a medicina, ele traça, né, esse caminho do curso superior para quê? Para estudar processos mentais, para estudar o comportamento humano. O profissional que é formado em psicologia, ele trabalha em várias áreas, não só a psicologia clínica, né? São só tratadas pessoas específicas, mas também trabalha em escolas, trabalha em ambientes empresariais. Muitas são as áreas da psicologia. Na psicanálise, né? Nós aqui presentes, a psicanálise é esse curso profissional. Ele pode ser feito por profissionais graduados das mais diversas áreas, é um curso de extensão universitária, como você está vendo aqui na Unicage. E o objetivo, né, da psicanálise é analisar o inconsciente. Aquilo que está lá no mais profundo do oceano da mente da pessoa, através da associação livre e da transferência. Tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas podem sim ser aliadas à psicanálise. Inclusive, na psicologia, na graduação de psicologia, existe uma cadeira completa da psicanálise. Vamos lá, então, vamos falar de nós, né? Vamos compreender uma aguinha, hidrate-se, tome a sua água. Vamos falar um pouquinho sobre nós aqui, sobre o método psicanalítico. A psicanálise, então, ela vai usar três formas de tratar a doença mental, de tratar a vida emocional de uma pessoa que está com algum sintoma, que vem com alguma dificuldade, até nós nos procurar para uma análise. Quais são essas três formas? A primeira é a associação livre, a análise dos sonhos é a segunda, e a terceira é a análise dos atos falhos, dos lapsos e xistes. Método psicanalítico é o procedimento do psicanalista. Afinal de contas, o que que um psicanalista faz?
Aí vem aquela imagem, né? Ele fica só ali do lado da pessoa deitada, sentada, e a pessoa falando sem parar e ele anotando. Um pouco sim, para quem está de fora. Mas para quem está dentro da mente do psicanalista, ele está trabalhando muito. Vamos falar da associação livre, né? A associação livre, ela é a técnica fundamental da psicanálise. É aquilo que Freud traz como uma grande chave para poder acessar o fundo do oceano, acessar o inconsciente de alguém. É a técnica fundamental da psicanálise, que consiste em quê? O psicanalista ouvir sem juízo de valor os conteúdos do material apresentado pelo paciente, de modo a possibilitar assim a sua interpretação. A associação livre é a fala do paciente, a fala livre dele. Falar, queridos, é uma necessidade do ser humano. Escutar é uma arte. O psicanalista ele precisa escutar. E quando ele escuta com uma atenção diferenciada, para que ele possa, em tudo aquilo que é dito de forma livre pelo paciente, sem juízo de valor, ou seja, sem ficar falando se é certo ou se é errado, sem tomar partido em quem está certo, quem está errado na história, sem ficar tecendo julgamentos interiores, mas ele ouvir aquela pessoa profundamente. E ali naquela atenção ele conseguir retirar aquilo que a pessoa está trazendo do seu inconsciente. Muitas vezes a pessoa vai chegar com um sintoma, por exemplo, estou tendo crises de choro. E nem a pessoa sabe falar por que ela está naquela situação. Então é preciso ouvir, ouvir atentamente, fazer perguntas com sutileza, perguntas com cautela, apreciar até mesmo o silêncio no momento de análise. Às vezes a pessoa quer ficar um bom tempo em silêncio, às vezes ela, entre uma frase e outra, ela precisa parar, respirar, silenciar. E aí fazer perguntas com cautela. Existem alguns tipos de perguntas que só podem ser feitas nesse ambiente da análise. E perguntar: como você se sentiu nessa situação? Explique-me mais sobre algo. Por algumas situações, algumas pessoas vão fugir de assuntos específicos ou vão resistir a assuntos específicos. Aí o psicanalista vai precisar intervir com perguntas nesse sentido, explicando para a pessoa a importância dela falar, perguntando por quê, como, para entender o que vai além daquele sintoma, entender o que está lá dentro da pessoa. Há uma figura interessante para falar da associação livre, que é a figura de um trem em movimento. Um trem em movimento seguindo por uma estrada. O condutor da associação livre é a fala do paciente, é ele que decide por onde nós vamos passar. Entretanto, o psicanalista ele se assenta e vai olhando pela janela. Enquanto ele olha pela janela, ele vai vendo cidades passando, ele vai vendo terrenos bonitos, terrenos feios, gramados, campinas, fazendas. E aquilo que ele vai vendo, ele vai procurando pensar, retirar, buscar aquilo que está trazendo algo inconsciente, algo que a própria pessoa está falando e ela não está percebendo que daquilo ali sai a interpretação do porquê do sintoma dele. O condutor, então, da associação livre é a fala do paciente, mas é importantíssima a escuta do psicanalista. Análise dos sonhos. Quando falamos em análise dos sonhos, nós falamos em um livro inteiro de Freud, que é a interpretação de sonhos, em muitas obras posteriores. E o que eu preciso frisar nesse momento para vocês, porque a análise dos sonhos merece uma acurada pensamento em um módulo posterior, é que analisar ou interpretar um sonho não é colocar para ele um significado específico para todas as pessoas. Não é, sonhei com isso, então é aquilo. Sonhei com aquilo, então vai acontecer isso na minha vida? Não. Freud, primeiramente, ele não entende os sonhos como predições do futuro, e segundo, ele entende que os padrões do sonho eles são completamente variáveis e específicos para pessoas específicas. O que é interessante do sonho? Ele é uma forma, segundo Freud, de o inconsciente deixar escapar um conteúdo que está muito recalcado, que está guardado, está protegido ali. Talvez por causar dor, por causar vergonha, por causar alguma dificuldade. E a pessoa ela não quer trazer aquilo à consciência, mas o sonho ele acaba trazendo aquilo à consciência. Um exemplo seria: uma pessoa tem um sonho recorrente de estar matando alguém. Um dia, aquele homem, por exemplo, sonha que está matando o padre da cidade. Um dia ele sonha que está matando o prefeito. Um dia ele sonha que está
matando um profissional, um policial. Um dia ele sonha que está discutindo com um professor antigo da escola. Dentro ali, aliando, né, a associação livre, dentro ali em sessão, uma das possíveis interpretações seria de que talvez essa pessoa ela está tendo um problema com uma figura de autoridade, que pode vir a ser o seu pai, pode vir a ser o seu chefe do emprego. Então, esse é um exemplo do que Freud chama de condensação, de quando várias figuras ou acontecimentos em um sonho, eles remetem a alguém específico na realidade. E aí é preciso tratar, né? Qual é esse problema, qual é essa dificuldade. Em alguns momentos, em terapia, é muito interessante, quando as pessoas trazem muitos sonhos, trazer para elas a necessidade, a possibilidade de fazer um caderno de sonhos, fazer um exercício anotando os sonhos recorrentes, né? Sonhos em mesmos lugares, sonhos em mesmas situações, tudo isso é importante na psicanálise. Falando sobre a análise de atos falhos, lapsos e xistes. Isso pode acontecer tanto em análise, no momento ali da terapia, ou então também em outros momentos fora. E vem o paciente, o indivíduo, e conta para o psicanalista, né? Ele fala ali no seu momento livre, de associação livre, que falou tal coisa quando queria dizer outra, que começou de tal forma e terminou de outra, que acabou tendo um movimento impensado em algum momento. Atos falhos e lapsos estão bem próximos, né? São erros na fala, erros de memória, ou erros até em algo físico, em algum movimento. Às vezes, quando a pessoa diz a verdade sem querer. Um exemplo clássico, né, é o palestrante que chega para iniciar uma aula e começa: Boa noite, estou aqui para poder encerrar essa aula. Então, ele já demonstra que ele está querendo finalizar aquilo o mais rápido possível, né? Talvez uma ansiedade ali em seu coração, em sua mente. Então, outro exemplo que poderia ser de um ato falho: a pessoa marca um médico, marca uma consulta para levar um resultado de um exame importante, mas ela esquece. Ela acorda, faz várias coisas e deixa aquilo para trás. E depois só se lembra muito mais tarde, quando recebe uma ligação do consultório. Aquele ato falho, aquele esquecimento, pode estar querendo dizer algo em relação ao medo do diagnóstico, ao medo de estar ali naquele lugar. O xiste, ele é uma piada específica que vai ser usada com humor como uma segurança, como uma máscara. Ou às vezes também quando a pessoa diz a verdade brincando. Às vezes, uma pessoa que ela já sofreu muito preconceito ou muito bullying, aqui é um exemplo, ela assume a posição de sempre fazer graça com aquilo, sempre fazer humor com aquilo. Algumas pessoas fazem isso em relação à obesidade, outras em relação a serem negros. Sempre tem uma piada, mas para quê? Com o objetivo de se proteger de um possível bullying, de um possível ataque. E também tem a questão do xiste em dizer a verdade brincando, que é algo que acontece muitas vezes. Quando falamos, então, do método psicanalítico, né, estamos falando da análise. Na análise, então, nós vamos ouvir a pessoa. Mas para chegar a esse primeiro momento, a gente tem que passar por algumas coisas. Quando alguém te procurar futuramente para poder fazer uma análise, para ter uma sessão com você, para começar a se tratar de alguma dificuldade que ela está tendo, a primeira coisa que eu preciso fazer quando alguém me procura como um analista é observar alguns elementos. Primeiro, ela é analisável? O que isso quer dizer? Essa pessoa eu posso analisar? Eu sou o profissional indicado? Será que ela é uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa que eu convivo, é um parente? Isso não é indicado. É uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma baixa condição cognitiva, como exemplo, alguém idoso, alguém já senil, ela consegue pensar, consegue raciocinar. Outra questão muito importante, eu como psicanalista, essas questões que a pessoa já está me trazendo logo de cara, será que essas questões, perdão, elas são parecidas com as que eu tenho? São questões controversas comigo? Me incomodam? Por isso é muito importante que o psicanalista ele faça análise, que ele seja analisado, que ele se analise e tenha um profissional que o supervisione, porque isso vai ajudá-lo em casos de contratransferência, que nós vamos falar em outro momento. É importante observar essa pessoa. Ela veio por si só? Ela veio obrigada? Por exemplo, é um adolescente que os pais estão trazendo?
ou é alguém que veio por indicação de outra pessoa, mas que não gostaria de estar ali, essa pessoa é analisada, é a primeira coisa que a pessoa precisa ser observada. Talvez essa pessoa até já entre no seu posto, no seu local de atendimento, com uma condição, já com um sintoma latente gritando, com uma crise de ansiedade, com relatos de crise de pânico. Então, você precisa fazer uma análise situacional, tem que conversar, ouvir aquela pessoa naquele momento e, se necessário, né, observar que precisa até de uma medicação naquele momento, encaminhar para o psiquiatra. Segundo ponto aqui, elementos da análise, é a questão do par analítico. É importante essa relação entre psicanalista e paciente. Esse par analítico não é uma questão de sentimento, par analítico, palavras separadas. Não é uma questão de sentimentos, mas é uma questão de técnica. Não é você gostar ou não gostar da pessoa, mas é você ver essa condição possível em que a pessoa fala livremente e você pode escutar com atenção. Muitas vezes não vai acontecer na primeira sessão. As primeiras sessões, as sessões iniciais, elas vão ser um ganho de confiabilidade mútua. Mas se muitas sessões acontecerem e não for formado o para-analítico não for acontecida, né, exercida essa confiabilidade mútua, não tem como essa pessoa ser analisável, não tem como a análise acontecer. Porque a pessoa ela precisa se abrir, ela precisa falar para que você consiga chegar ao ponto central daquela dificuldade dela, do sintoma, do transtorno que ela está vivendo. Se ela não fizer isso, se ela não falar, se ela não confiar para falar, e se você não conseguir ouvi-la, vocês não vão conseguir curá-la. Como então eu vou verificar, né, se uma pessoa é analisável? Como eu vou observar, né, no início ali de um atendimento, se vai ser possível formar esse par analítico? Primeiramente, é necessária uma entrevista inicial, uma anamnese, uma entrevista psicossocial. Então, a primeira, a segunda sessão, muitas vezes vai ser para isso, para você conhecer a pessoa, a história pregressa dela. A anamnese diz respeito a isso, a história pregressa. Quando ela nasceu, como foram as questões da gestação, como foi a infância daquela pessoa, como que ela procedeu durante a sua juventude, a sua adolescência, tudo isso. A entrevista psicossocial vai falar muito sobre o hoje. E aí é importante que nesse momento já se esclareça para a pessoa como vai funcionar a análise, que é o método é a associação livre, que a pessoa ela vai falar, que você vai fazer anotações, já combinar com a pessoa, né, qual que vai ser a periodicidade das sessões, de quanto em quanto tempo, semanalmente, como que vai ser. Esse já é o momento para isso. Caminhando aqui para o final da nossa aula, o processo analítico, então, o método, ele passa por isso. A fala, a escuta, o estabelecimento da relação terapêutica e, por fim, a transferência. A fala, nós já dissemos muito sobre a fala aqui, né? Em associação livre, a fala do paciente é livre. Ele precisa falar livremente. Esse é o principal meio de exploração do seu inconsciente. Ele vai falar. E o psicanalista, ele vai escutar. Ele escuta com uma atenção flutuante. Significa que ele vai dominar tudo o que vai ser dito e ele vai pensar, ele vai perceber e retirar aquilo que vem do inconsciente, que talvez nem a pessoa está percebendo. Muitas vezes, né, já que é inconsciente, ela não está percebendo aquilo que está sendo dito por ela mesma. Mas a escuta, que é uma escuta profissional do psicanalista, vai saber retirar isso. Olha o que está escrito aqui no seu slide. A atenção e a escuta do terapeuta são de primordial importância no processo terapêutico, visto que são estes os mecanismos que ele dispõe para fazer a interpretação do que é verbalizado pelo paciente. Quando a fala e a escuta se encontram, acontece a relação terapêutica. A evolução depende dos dois. A evolução do tratamento depende de ambas as partes, por meio do comprometimento do paciente e da disposição do terapeuta. Entretanto, a cura, ela vem do próprio paciente. O psicanalista, ele vai ser guia das perguntas. Ele vai interferir, né? Intervir, melhor dizendo. Ele não vai interferir, porque interferir pressupõe que seja feito um corte, né? Que seja feito um atrapalho ali da fala, mas a intervenção, ela vai ser especializada no momento. E quando
intervém o psicanalista, ele intervém para buscar a interpretação desses conteúdos inconscientes do paciente. Por si só, o paciente ele vai dar conta de compreender o que está por trás dos seus sintomas, através da sua fala e das intervenções pertinentes do psicanalista. Aí vai acontecer a transferência. A transferência, ela é essencial ao sucesso da análise. É um conceito que nós veremos com detalhes nas próximas aulas. Bem, finalizando então hoje, nós vamos falar aqui essa frase maravilhosa. O tratamento psicanalítico busca dar condições para que o paciente, em seu próprio tempo, atinja a maturidade emocional, propiciada pela tomada de consciência de suas realidades psíquicas, criando condições para restaurar e ou criar condições de autonomia do paciente. A intenção do psicanalista é que ele possa dar alta ao seu paciente e que essa pessoa ela cresça em maturidade emocional. Ela dê conta de suas questões interiores, ela tenha consciência e ela possa ter comportamentos transformados, ter mudanças em sua vida cotidiana através da análise. Queridos, muito obrigado por me ouvirem. Vamos aqui fechando a nossa tela. Quero agradecê-los hoje por me ouvirem aqui, por estarem comigo. Essa foi a aula 1 deste módulo.